Vamos gravar agora um vídeo sobre a geografia da China, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre a Ásia. É claro que a gente não tem a ambição de abordar tudo que cai na nossa prova, seja de história ou de geografia da China, somente nesses vídeos. A gente tem que ler notícias de jornal, acompanhar os acontecimentos contemporâneos. A gente não vai ficar preparado para a prova de geografia só com os vídeos. Os vídeos dão uma pincelada geral, você vai ter uma noção e você vai ter que aperfeiçoar procurando outras fontes, ok? Fique isso bem claro. Então, geografia da China. Aí, primeiro, uma fisiografia básica, né? Então, a China tem solos muito férteis, em particular no seu lado oriental, né? Próximo ali ao mar da China, né? Tem clima de monções, que a gente já conhece, proporciona solos férteis, mas grandes dificuldades com relação a alagamentos aí à parte sul, grandes rios que beneficiam tanto o escoamento da produção quanto a parte a disponibilidade de água para sua população e para a sua agricultura, suas atividades, né? Solos bastante férteis, tá? E na sua porção mais a oeste, o Himalaia e suas características de difícil acesso, tornando quase ali um deserto humano, uma densidade populacional bem menor, bem diferente, contrastando com o restante da região chinesa. Tá? Vamos ver agora, passo a passo, primeiro a expressão psicossocial. China, enorme, 1,4 bilhões de pessoas, estima-se que ainda esteja em crescimento, os dados não são confiáveis, as fontes inclusive divergem, famílias escondem filhos em razão do governo ter políticas restritivas, o governo também manipula dados, então, mas a estimativa que mais se aproximou das diversas que eu vi é que cerca de 55% da população é masculina, em razão daquela política do filho, do filho único e da grande quantidade de abortos seletivos, né? As famílias deixavam, em razões culturais, preferiam manter os seus filhos homens, né? E o crescimento populacional está na casa de em torno de 0,5% ao ano, talvez menos, talvez um pouco mais. Essas são puras estimativas. Na China, possui mais de 50 grupos étnicos distintos, então a China é bastante heterogênea, possui milhares de dialetos, tá? Então cada canto possui um dialeto diferente, mas cerca de 70%, até um pouco mais de 70% da população usa o mandarim e pertence à etnia Han. Tá? A ideia do governo é sempre meio que impor a etnia Han e impor o mandarim como um fator de coesão institucional, o que ainda decididamente não está concluído. Houve nas últimas décadas do século XX o maior êxodo rural do mundo. 400 a 500 milhões de pessoas saíram dos seus campos, onde nós já vimos anteriormente história, passavam fome e miséria, e foram em busca do crescimento da sua sobrevivência nas cidades, e houve aí um crescimento bastante desenfreado dessas cidades com grandes problemas estruturais. Essas megacidades tiveram seus espaços remodelados com um grande investimento estatal, mas evidentemente não conseguiram, assim como muito parecido com o Brasil, né? As cidades são inchadas, os problemas de infraestrutura são grandes e estão em processo de solução na medida em que esse processo de transformação está sendo minimizado, as cidades diminuíram o seu crescimento, então acredita-se que nas próximas décadas haja uma melhoria nas condições de vida das populações nas cidades. Até mesmo porque o desenvolvimento econômico propicia isso, né? Nós já temos cerca de 300 milhões de pessoas na classe média, embora o seu poder aquisitivo lá da classe média chinesa não seja comparável ao poder da classe média norte-americana, por exemplo, mas sim, são boas condições de uso, de vida, pode ter seu apartamento próprio e tal, então pode ser considerado classe média, vivem com bastante dignidade. As desigualdades são enormes. Tá? Se você for traçar uma linha leste-oeste
na China, você vai ver que mais de 95% da população chinesa vive a leste. Né? Então, a parte oeste ela é muito pouco densa em termos de população, e essa população concentra-se bastante no litoral e adjacências das planícies costeiras, né? E principalmente ao centro e ao sul. Esse é um mapa que ilustra bem o que nós estamos falando, tá? Vendo a densidade populacional das regiões chinesas, bem como também a desigualdade regional no que tange a renda per capita. Então você percebe que a renda per capita nos estados mais desenvolvidos economicamente é muito superior à renda per capita dos estados das regiões mais distantes. Uma diferença bem maior do que a diferença aqui no Brasil, onde nós vemos também regiões menos bem assistidas, com mais problemas, mas essa variação aí realmente ela é gigantesca, o que inclusive contrasta com a ideia de um socialismo, né? Vejamos aí também o PIB per capita, olha, ele se transformou muito com a abertura econômica, né? Então, as zonas econômicas especiais da década de 80 estão aí com essas bolinhas amarelas, tá? A partir de 84 aí veio novas regiões, novas zonas que foram se ampliando. Em 92 já penetrou inclusive para a área do Yangtze e praticamente agora todo o território chinês, todo esse território que está de cor diferente do amarelo claro, ele já é zona econômica especial. Ainda mais um mapa para clarear o nosso raciocínio. Nós estamos vendo aí o desenvolvimento econômico chinês também corroborando o que foi dito até agora, uma grande estagnação econômica lá do lado oeste, né? Onde existe uma pouca população e uma população bastante oprimida que só pertence a esse território da China mesmo, porque é realmente um governo muito forte, centralizador, que tem condições de fazer isso. Na política de filho único, alguns comentários ainda sobre na expressão psicossocial. A política de filho único teve consequências. Primeiro, uma grande mão de obra ativa no final do século XX, então uma grande porcentagem de mão de obra disponível, né? Porque você tinha poucos idosos em razão da pouca expectativa de vida e poucas crianças, então pouca gente a ser sustentada e muita gente em condições de trabalhar. Esse processo está chegando ao seu fim. Nós já temos uma população de idosos bastante intensa e isso tende a se agravar nas próximas décadas com muita intensidade. É um dos grandes problemas dos próximos anos na China. Não sei o que a China vai inventar, já que inventou a política do filho único. Não acredito que não vá prestigiar, não vá aceitar seus idosos, né? Mas essa política do filho único também já trouxe as consequências que nós falamos, uma redução significativa do crescimento populacional. Não que fosse proibido ter mais de um filho, não, mas é que o filho único ele recebia o sustento do Estado, educação, saúde, proventos, apoio, enquanto o segundo e o terceiro filho teria que ser bancado pela família, que evidentemente o salário era mínimo para a grande maioria das famílias, era muito pequeno, não tinha como se sustentar. Como na China o homem é muito mais bem acolhido do que a mulher, quando vinha filha mulher era abortado. E aí, por isso, deu essa discrepância significativa entre filhos homens e população masculina e população feminina. A China está pagando um preço por isso. Está administrando? Tá. O quanto isso vai ser administrado, por quanto tempo, ninguém sabe. Um desrespeito muito grande à diversidade, tá, gente? Enquanto a esquerda, no outro lado do mundo, aqui no Ocidente, prega respeito às minorias, gays, lésbicas, etc., negros, índios e minorias de todos os tipos, né? Na China isso nem sequer é cogitado, nem sequer é comentado, né? Tem umas coisas que são bastante esquisitas, que soam como estranhas para nós. Por exemplo, os filmes ocidentais que passam lá, eles são todos borrados, as tatuagens são apagadas. Se vier um homem com rabo de cavalo, ele é borrado, as cenas picantes são cortadas. Então, realmente é uma coisa bastante diferente do que nós estamos acostumados. Tá?
É, extermínio em massa é uma coisa que pertenceu à história da China e aparentemente ainda é pertencente a uma cultura chinesa, tá? Então, os tempos de Mao Tse-tung não são muito longos, né? Realmente houve um extermínio em massa gigantesco, grotesco, né? Mas ainda nós temos aí problemas muito sérios com a população do Tibete e problemas muito sérios com uigures, tá? Então, são províncias que querem se rebelar, que têm uma tendência a ser rebeldes, que têm enfrentado problemas muito grandes. Com os uigures, a China vem tentando fazer uma assimilação cultural, tá? Tentando ensinar o chinês, o mandarim para eles, os hábitos, as culturas, e impondo censuras rigorosíssimas e um verdadeiro extermínio cultural, além de realmente combater a ferro e fogo as lideranças que procuram essa independência. É na força bruta mesmo, é bem complicado. A gente não sabe até que ponto há chacinas, há assassinatos, mas com certeza eles existem. Né? Também, ao longo das últimas décadas, um grande confronto entre a ideologia materialista marxista, né, que prega que o mundo vai ser resolvido por questões materiais, né, toda a luta de classes burguesas e proletariado por questões materiais, né, que contraria tudo o que foi aprendido na China durante milênios, né? Então, o confucionismo, pelo menos 2 milênios, o confucionismo era a base da cultura chinesa. Então, houve uma ruptura que não se consegue assim de uma hora para outra, né? Então, nós temos ainda problemas fortes nesse sentido, problemas ideológicos de grande monta. Tá? A luta de classes é propiciada, foi o motor das atividades durante um bom tempo, tá? Tendo adversários os valores burgueses. Isso poderia ter sido revertido com essa grande desenvolvimento econômico. Aliás, a ideia dos Estados Unidos em apoiar, em aceitar, em estimular, inclusive, suas empresas a ir para lá, é que realmente a abertura econômica iria proporcionar uma abertura ideológica e política, que não aconteceu. Tá? O comunismo, como diretriz política, continua. Como diretriz social, ele caiu por terra completamente. Tá? Uma coisa que é interessante é que a internet, a tecnologia, que tanto desenvolvimento trouxe, tanta facilidade trouxe em comunicação, ela também trouxe muita facilidade como instrumento de censura. Então a gente já viu aqui no Brasil casos desse tipo e na China isso é muito frequente. Tá? Então o Twitter, por exemplo, é banido da China, redes sociais são só as redes autorizadas pelo Estado, os diálogos podem ser fiscalizados, né? As pessoas podem ser localizadas. Isso é um problema que a humanidade vai ter que superar. Quer dizer, quando você encontra tecnologia para melhorar a qualidade de vida, você também encontra tecnologia para piorar essa qualidade. É realmente bastante filosófico isso e complicado, né? Os uigures, então, eu gosto de comparar os uigures com os indígenas no Brasil, ou mesmo em vários países, não só no Brasil, né? Onde recebe seu território, existe um forte movimento de respeito às suas culturas tradicionais, né? Para valorizar, apoio de ministérios da educação e tal, como a gente já viu em várias situações. E na China isso não existe. Decididamente a ideia é diminuir as minorias para manter a integridade física do território, o que realmente não é fácil. Tá? O que realmente não é fácil. A China é gigantesca e tem muita dificuldade em por razões geográficas e históricas. Mas os direitos humanos ali passam, no mínimo, ao largo, bem de longe, ok? Para a gente colocar na nossa expressão econômica, eu preparei um primeiro mapa aqui, muito claramente, corrobora o que a gente viu lá anteriormente, né? As concentrações industriais situam-se ao norte, ao sul e ao centro, mas sempre do lado leste, sempre próximas ao litoral ou à margem do rio Yangtze. Tá? Então, muita indústria de base, muito forte, coisas até estranhas. O Brasil, por exemplo, vende ferro e compra aço da China, vende algodão e compra tecido da China. São umas coisas realmente bastante curiosas, né? Mas a indústria de base é forte e é mais barato para o Brasil fazer isso do que colocar as empresas aqui, né? Por incrível que pareça. A China é a segunda maior economia do mundo, todos nós sabemos, em contínuo crescimento, a economia não parou de crescer, teve seu problema na pandemia como o mundo todo,
mas o fato é que nos últimos 30 anos ela saiu lá da 25ª economia, era bem menos, uma economia menor do que a do Brasil, há muito pouco tempo atrás, e hoje é a segunda maior economia do mundo. Tá? De uma maneira geral, o desprezo pelas condições ambientais é notório. Tá? As empresas que entraram para lá são empresas que muitas vezes são estimuladas a sair dos centros econômicos de Estados Unidos e União Europeia, porque elas poluíam e não queriam essas empresas poluentes no seu solo, e entre as outras razões, né, foram colocar onde a legislação ambiental é mais leniente, né? Então, além dessa questão ambiental, abastecimento de água abundante, né? A China, essas zonas de economia especial de economia, zonas econômicas especiais, desculpe, elas vingaram por diversas razões, então, né? Estímulo de outros governos, estímulos do próprio governo com redução de impostos, a mão de obra ampla, leis ambientais flexíveis, ausência de sindicato. As empresas adoraram esse tipo de condição e se instalaram ali com muita naturalidade. Já não é mais a mesma coisa, já não tem mais as mesmas condições, já estão procurando os novos tigres asiáticos, como a gente já viu em outros vídeos, mas ainda continua com grande crescimento econômico ainda. Tá? A indústria, muitas empresas, indústria de serviços de comunicação, eletricidade, água, saneamento, educação, saúde e outras ainda continuam na mão do Estado. O Estado permanece sendo muito poderoso. Tá? E também as empresas com maior valor agregado, elas normalmente são privadas. Então, o Estado não tem condição e não investiu nessas empresas que produzem alta tecnologia. Tá? Há um fortalecimento, se quer pelo menos um fortalecimento do mercado interno, tá? Para reduzir as dependências econômicas. Porque essas empresas todas elas produziam para exportação, embora tenha mais de 1 bilhão de pessoas, o mercado interno era muito, muito pequeno, porque a China era muito pobre. Agora já tem uma classe média mais abundante, já existe um mercado interno bem mais promissor. Então essas empresas agora já se dividem entre investir para exportação e investir para vender dentro do próprio mercado chinês. Tá? É uma mudança de patamar, sem nenhuma dúvida. Eu queria acrescentar aqui, é importante a gente ver a maior usina hidrelétrica do mundo, então, apesar de Itaipu ainda gerar mais energia, essa maior usina hidrelétrica fez um lago gigantesco, houve inúmeros movimentos ambientais, tá? E realmente muita coisa ficou por baixo d'água. A justificativa ambiental que o governo chinês colocou é que ela minimiza os efeitos das enchentes nas regiões aí do sul da China, que depende das monções. Uma boa dose de razão, na verdade, existem críticas, a gente não sabe exatamente qual lado está mais certo. Na expressão política, a China atualmente vem adotando uma política externa bastante agressiva, muito diferente de poucos anos atrás. Né? Então, a China sentiu que tem força, tem poder, tá? E está efetivamente mostrando as suas garras. Internamente, nós já comentamos, os uigures, os mongóis, a Mongólia interior e o Tibete são objeto disso, né? Um controle absoluto do PCC, do Partido Comunista Chinês, e do Xi Jinping. Ele é realmente uma autoridade que está ali governando a China a ferro e fogo, sem nenhuma possibilidade de oposição. Né? Existe a questão de Taiwan, que ela é cada vez mais pertinente. Taiwan é um outro país. Cada vez mais países vêm aceitando que a China é uma só e que a China continental tem direito sobre a China insular. Isso provavelmente nós teremos problemas sérios em breve. Né? Atritos da China também com o Japão são frequentes, sempre ficam se degladiando verbalmente. Né? O Japão também tem investido militarmente, é um problema que aí está ali também em stand-by. Tá? Atritos com a Índia, seja no Nepal, né? Seja em razão da diáspora tibetana, muitos tibetanos vão para o Nepal e vão para a Índia. Problemas, um forte relacionamento da China com o Paquistão, que é inimigo tradicional da Índia, tem problemas, o Paquistão em particular com a região da Caxemira, que nós já vimos num outro vídeo, que se você não viu, assista. Tá? E a intenção da China expandir a nova rota da seda para o oeste, ou seja, a China não vai admitir perder o Tibete
ou perder a região da Mongólia Inferior, ou perder os uigures, não vai nunca, né? E também não vai deixar de exercer sua influência na Ásia Central e na região do Paquistão. Tá? Apoio sistemático da China à Coreia do Norte, né? A gente sabe que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são um problema bastante grave, a gente já fez um vídeo sobre isso, pode dar uma olhada lá. Tá? Relações conturbadas com a Rússia, historicamente conturbadas, desde o rompimento do Mao Tse-tung com a União Soviética, as relações eram bastante conturbadas, eram muito mais ruins do que adequadas, mas com a guerra contra a Ucrânia, a Rússia efetivamente se aproximou e a China se aproximou, enxergaram ali grandes oportunidades comerciais, né, já que a Europa e o bloco ocidental, de uma maneira geral, boicotou a Rússia e a China está suprindo isso e essas relações estão se tornando cada vez mais intensas e amistosas, tá? Principalmente no lado econômico, mas no político também. Tá? Fortes interesses na Ásia Central, evidentemente, com essa rota da seda que nós, se já não fiz um vídeo sobre isso, vou fazer, eu acredito que já fiz. Tá? Relações, desculpe, a China participa aí do OCX, né? Organização para a Cooperação de Xangai, dos BRICS, ONU, Organização Mundial de Comércio, da OCDE, conhecido como Grupo dos Ricos, da APEC. Tá? Então, pegue nossos vídeos, meu vídeo sobre blocos econômicos, você vai ver se você não sabe o que significa cada um deles. Na expressão militar, a China possui o maior efetivo do mundo. Tá? O que não significa que seja a melhor força armada do mundo, longe disso. Tá? Evidentemente, as questões tecnológicas elas superam esse efetivo profissional de hoje, mas são mais de 2 milhões de militares no exército chinês. O segundo maior orçamento de defesa do mundo, tá? E é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Antes, outrora, era a China insular, a Taiwan, e agora é a China, já desde a década de 70, é a China continental. É uma potência nuclear, o que lhe proporciona uma capacidade de dissuasão enorme, né? E está passando por intenso esforço de manutenção. Não tem uma boa tradição militarmente falando, acumula uma série de derrotas historicamente, mas a expectativa é que haja uma modernização, e eles estão se modernizando e estão ficando realmente perigosos. E por último, só para fechar, já que virou moda no nosso PEP, alguns nomes que vocês, eu recomendo que saibam o que fizeram e decorem esses nomes, tá? Chiang Kai-shek, Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping. São grandes autoridades chinesas que influenciam bastante a história da China. Por enquanto era isso, gente. Pessoal, muito obrigado e um forte abraço a todos.